Nas primeiras décadas do século XX, a educação física estava ligada ao melhoramento do corpo humano, não só numa perspectiva de aperfeiçoamento físico, mas também no apuramento de qualidades morais. A percepção de como é que esse exercício deve ser praticado é que é divergente. O século XX, até pelo menos os primeiros 3/4 até 75, digamos, há uma enorme conflitualidade entre a ginástica sueca e aquilo que veio a chamar mais tarde a ginástica portuguesa ou a ginástica respiratória. Portanto, o grande problema do início do século XX e até muito adiante era a tuberculose. Não havia medicamentos, não havia antibióticos, não havia penicilina e entendia-se que a fadiga potenciava o desenvolvimento do bacilo de Koch. A tuberculose era uma das doenças que mais matava em Portugal. Especulava-se sobre a vulnerabilidade do corpo humano. Foram abertos sanatórios e feitas campanhas de educação, promovendo regras alimentares e normas de higiene. A pneumónica, que surge em Portugal em 1918, provoca grande mortalidade entre os mais novos. E a tuberculose, doença ainda mais antiga, é um flagelo que a comunidade médica tudo faz para combater. Na ausência de meios farmacológicos para combater o flagelo, a comunidade médica portuguesa apostava nas únicas estratégias já ensaiadas e de eficácia comprovada, como o repouso, a higiene, a boa alimentação e a prevenção da fadiga. Havia um lobby médico muito forte e eles defendiam fortemente a ginástica respiratória. Embora essa ginástica não tenha sido criada por um médico, foi pelo Furtado Coelho, mas depois, digamos, o desenvolvimento e esta amplitude que esta ginástica teve foi muito pela ação médica. Ou seja, eles criticavam a ginástica de Ling porque não educava ativamente a respiração e o que havia era que educar a respiração. Então o conceito era esse: se nós tivéssemos uma boa capacidade vital, uma boa amplitude respiratória, o pulmão não ficava cheio de ar viciado, ou vício, havia uma renovação e esse ar mais puro permitia, dificultava o desenvolvimento do bacilo de Koch. Portanto, no fundo, era essa educação da respiração. Apesar dos muitos defensores da ginástica respiratória, a ginástica de Ling, ou sueca, continua a ser praticada na maior parte das escolas públicas e privadas. Em 1920, é aprovada como ginástica oficial pelos Ministérios da Instrução Pública, do Exército e da Marinha. Ainda assim, embora seja a ginástica recomendada, continua a ter pouca aceitação popular. Em escolas como o Liceu Camões, as disciplinas eram classificadas pelo seu índice de fadiga e os horários tinham de ser aprovados pelo médico escolar. Para preservar a saúde das futuras elites, havia que evitar a fadiga, que podia ser potenciadora de doenças com altos índices de mortalidade. A própria fadiga, digamos, intelectual, também facilitaria, segundo as ideias da altura, o desenvolvimento do bacilo de Koch. Então acontece o seguinte, que as disciplinas liciais estavam classificadas de acordo com o grau de fadiga que provocavam. Antes de 1940, as escolas de referência eram as escolas de educação física do Exército e da Sociedade de Geografia, das quais Leal de Oliveira fazia parte. Leal de Oliveira, primeiro doutorado em Educação Física e Militar, é acérrimo defensor da ginástica sueca. O Dr. Leal de Oliveira, que é o primeiro doutorado em Educação Física Militar e é para mim a grande figura de Educação Física do século XX, foi o primeiro vice-presidente, o vice-diretor aqui do INEF, e ele lutou arduamente contra a ginástica respiratória a favor da ginástica de Ling, da ginástica sueca, mas sempre contra o desporto. Portanto, ele nunca apoiou o desporto, aliás, o desporto não tinha apoio de ninguém. A questão da adoção da ginástica respiratória pelas escolas é muito variável. Por exemplo, eu tenho no Pedro Nunes, que era a escola de formação, ainda já lá estava a escola de formação, digamos, ligada à ginástica respiratória, em que eles tinham que fazer todos os anos lá um seminário em que os estagiários apresentavam trabalhos e nesses trabalhos houve grandes conflitos entre os estagiários, digamos, extremistas contra a ginástica sueca e, sobretudo, contra o desporto. A popularidade do futebol crescia de dia para dia, mas a prática da modalidade continuava a ser desaconselhada por provocar fadiga, pondo assim em risco a saúde. Esta ideia tinha uma aceitação generalizada entre médicos, professores de educação física, militares e até treinadores de futebol. Ainda na Primeira República, em 1926, saiu um decreto-lei que basicamente dizia isto: os estudantes nas escolas não tinham desporto, só tinham ginástica. E se um estudante fosse apanhado a praticar desporto num clube, aqui quando se diz desporto é futebol, que era a coisa que existia, perdia o ano. A Primeira República vigorou durante 16 anos. Ficou marcada por 45 governos e por um turbilhão de intenções, algumas delas nunca concretizadas. Mas ainda assim,
A prática de exercício físico foi legislada e os professores de educação física ganharam algum reconhecimento oficial, mas o seu vencimento continuou a ser inferior ao dos outros professores.